Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Diferente de tudo que eu já fiz aqui. E também diferente do que eu já vi em outros canais sobre literatura e afins. Que é o seguinte, é um vídeo reagindo a outro vídeo de literatura. De literatura, calma, não vai virar um Casimiro Reacts. Não é essa a ideia. Mas eu vi recentemente no canal da Paloma Lima, que eu acho que vocês devem conhecer, ela fez um vídeo sobre spoilers. Eu não assisti o vídeo porque eu queria guardar. Mas spoilers é um assunto sobre o qual eu penso muito, principalmente quando eu comecei a fazer conteúdo na internet, né? Eu comecei no Poderoso em 2008, a gente começou o blog. E desde 2008, então já há mais de 10 anos, que eu escrevo sobre livros, ou posto sobre livros na internet, ou falo sobre livros na internet em alguma capacidade, que spoiler está sempre na minha cabeça de algum jeito, assim. Vale a pena dar spoilers, devo dar spoilers, posso dar spoilers. Então, eu queria ver o vídeo com ela junto com vocês e reagindo junto, porque eu acho que é uma conversa muito boa. E eu tenho uma relação muito ambivalente com spoilers. Às vezes eu tô de boas, conto o livro inteiro. Às vezes não. E eu quero ver o que ela vai falar sobre isso. Reagir ao que ela vai falar. E ouvir de vocês também o que vocês acham de spoilers, né? Eu acho que tem alguns livros que eu acho que a gente pode ser um pouco mais leniente do que outros. Mas enfim, eu quero ver o que ela traz aí pra essa conversa. E também quero conversar com vocês sobre o assunto. Acho que é um assunto interessante, principalmente no mundo dos livros, né? Porque livro, a gente demora às vezes tanto tempo pra ler um livro, né? Não é que nem um filme que você assiste em 2 horas, a pessoa te conta o filme, você assiste em 2 horas e tá tudo bem. Você também tá sabendo a história. Às vezes um livro pode te levar meses pra ler, um Guerra e Paz da vida, sei lá, um Ana Karenina. Se bem que Ana Karenina, acho que todo mundo sabe o que acontece. Não sei. Mas assim, você pode levar meses pra ler aquele livro. E aí, de repente, alguém vai lá e te conta tudo o que acontece. Será que é um problema? Não sei. Então eu espero que vocês não se importem com esse formato novo. Ou pelo menos... Desculpa, a tremedeira, porque eu vou ter que fazer tudo no mesmo lugar. Isso tudo é novo pra mim, assim, testando também o formato pequenininho aqui embaixo. E vocês vão assistir comigo. Vamos lá. Hoje em dia, praticamente tudo é spoiler. Mas, gente, spoiler de livro de não ficção. Se existe, imagina deixar de ler Ana Karenina por conta disso. E é isso que me irrita. Olá! Seguinte, hoje vamos fazer algo diferente neste canal. Bater um papo, ter uma conversinha, não sobre um livro específico ou sobre vários livros, mas sim sobre um tema. E o tema da conversa é spoilers. Não, calma, não, eu não vou dar spoilers de obra alguma neste vídeo. Quer dizer, imagino que todo mundo assistindo a este vídeo saiba quem é Ana Karenina. Tô brincando, gente, eu juro, não vou dar spoilers sobre obra alguma aqui. E sim, conversar de forma mais geral sobre o tema mesmo. Acho que todo mundo que tem um canal no YouTube, pode ser Instagram, também TikTok, mas eu imagino que principalmente no YouTube, porque aqui a gente acaba tendo mais espaço para falar sobre os livros, né? Não tem uma quantidade de caracteres específicas ou uma mídia que te impõe a limite de tempo. Enfim, a gente acaba tendo mais liberdade para falar sobre livros e por conta disso imagino que muitos de nós, produtores de conteúdo literário aqui no YouTube, já tenhamos recebido alguns comentários do tipo: ai, você falou disso, eu não queria que você tivesse falado sobre isso é um spoiler. Ou coisas do tipo. Falando por mim especificamente, felizmente nunca recebi muitos comentários do tipo. Aliás, foram pouquíssimos, porque eu costumo ter bastante cuidado com essa coisa de spoiler. Aqui no canal, a política é falar na resenha somente aquilo que eu julgo necessário para que você se interesse em ler o livro, mas nada muito além disso, porque eu acho que é legal ter muita coisa para descobrir no ato da leitura. Mas antes mesmo de estar aqui no YouTube produzindo conteúdo, este é o meu 3º ano de canal, estamos em 2023, eu já acompanhava a comunidade literária, não só aqui, mas era bem ativa na comunidade literária do Twitter, se é que isso existia. Bom, tinha um bando de gente lá discutindo sobre Game of Thrones, sobre os livros, né, a Song of Ice and Fire. Cara, o Twitter é um inferno pra spoiler. Assim,
Acho que porque o pessoal tem que ser muito objetivo, você não pode falar nada que ninguém considere spoiler. Uma vez, isso aí da série, eu lembro que eu postei uma foto durante um episódio, num domingo à noite, e alguém foi reclamar, acho que com o Ragnar, que tava no Poderoso, que eu tinha dado um spoiler porque ele só ia ver o episódio no dia seguinte. Os fãs de Game of Thrones são um capeta, tá? Com spoiler. Um capeta. E eu era uma dessas pessoas. E eu acho curioso ver como a maneira com que se lida com spoiler parece ter mudado ao longo do tempo. Eu acho que no passado as pessoas eram muito mais tolerantes a spoiler do que eu vejo hoje em dia. Recentemente, inclusive, eu vi... não tão recentemente assim, deve fazer o quê? A gente tem um pelinho voando aqui. Voltando, deve fazer, sei lá, pouco mais de um ano. Eu estava assistindo a resenha de uma biografia e aí tinha um comentário de uma pessoa reclamando porque a pessoa que estava fazendo o vídeo dizia como o biografado em questão havia morrido, dando a entender que aquilo era um spoiler. Mas é uma biografia. Spoiler de livro de não ficção. Isso existe? E a tese deste vídeo aqui, baseada unicamente na minha opinião, é a de que hoje em dia eu acredito que nós damos uma importância desproporcional ao spoiler. E antes da gente ir mais fundo nessa ideia... Imagina você ler um livro sobre a Carmen Miranda e você falar, morreu. Aí fala, ai meu Deus, morreu. E aí o povo fica puto porque descobre que morreu. Gente, mas... sabe? Não tem uma biografia. Você vai ler a biografia pra descobrir coisas na vida da pessoa que você não sabe. Senão você abre uma caras e lê. Mas o povo também exagera, né? É spoiler, deve ter gente aí que não sabe, né? Spoiler vem do verbo em inglês, spoil, que quer dizer estragar. Spoil, você tá estragando o barato de alguém, estragando a surpresa. E geralmente o termo spoiler é aplicado justamente a obras de ficção, como livros, séries, filmes, etc., é utilizado para caracterizar a situação em que há uma reviravolta no enredo. E aí chega alguém, seu amiguinho lá que assistiu ao filme... Cagou o barato. Antes de você, e fala, é assim que a gente chamava. Isso aqui acontece, hein? E aí você fica Cagou o barato. Porque aquilo era pra ser um acontecimento inesperado, mas o seu amiguinho foi lá e contou. Em resumo, spoiler é a revelação de algo importante sobre o enredo, geralmente uma reviravolta. E gravem essa definição, porque a gente vai voltar nela depois. Eis que conversando nos stories com vocês, certo dia, eu acabei falando sobre o tema spoiler e... comecei a perguntar algumas coisas de vocês e, através das respostas, eu consegui chegar a algumas conclusões. Vamos partir do ponto de que, pelas respostas de vocês, eu vou até colocar alguns exemplos aqui do lado, há 3 tipos de atitudes, de posturas em relação a spoiler. Há a pessoa que foge do spoiler como o diabo, foge da cruz, que não tolera spoiler de jeito nenhum. Há aquela pessoa que, em contrapartida, ama spoiler. Sabe aquela galera que, gente, eu juro que eu não consigo entender isso. Aquela galera que pega o livro... Gente, eu tenho uma amiga assim, ela me pede pra contar o livro inteiro pra ela. Eu juro que eu não entendo. Ela fala, conta que eu vou ler tudo. Mas se eu te contar... Então, é isso. Mas ela pede. Tem gente aí que caça spoiler mesmo e que, inclusive, se sente mais empolgado pra ler um livro minha amiga. quando fica sabendo de algo chocante que acontece nele. E tem o terceiro tipo de postura, e é o tipo de postura que eu adoto, que é, no geral, não gosta de levar spoiler. Por exemplo, não gostaria de estar assistindo, sei lá, uma resenha de... acho que eu entro nessa linha aí. Não quero spoiler, mas não é o fim do mundo. Mas, se acontecer, beleza, não é o fim do mundo. E eu me incluo não somente literalmente, foi o que eu falei, galera que tem esse tipo de postura em relação a spoilers, mas também no grupo da galera que tá de saco cheio dessa cultura spoilerfóbica. Porque vocês lembram da definição que eu dei aqui? Spoilerfóbica. Né? Que não tema. Seja a definição oficial, mas é uma definição que faz muito sentido na minha cabeça, que é justamente quando alguém revela uma reviravolta do livro. Mas prestem atenção. É a reviravolta, é um acontecimento chocante. A impressão que eu tenho é que, hoje em dia, praticamente tudo é spoiler. Nível, isto aqui
que eu recebi como resposta na caixinha do meu Instagram, e mais gente, inclusive, veio responder. Não, gente. O povo é demais. Isso não é spoiler. Por situações do tipo, de estar, por exemplo, assistindo a The Crown com o namorado, e aí a pessoa, vendo a princesa Diana sendo representada na tela, fala, nossa, que pena que ela morreu, né, morte trágica. E aí o namorado ficou extremamente chateado, porque ele não sabia que aquilo ia acontecer. Então, isso é uma pessoa que não é... Não, isso aí... Vamos lá, queria jogar... Peraí, mas aí, você não saber essas coisas, você é uma pessoa mal informada. Não? Tipo assim, você está assistindo The Crown, que é baseado na vida real, na vida de pessoas reais, e você não sabe nada sobre a vida daquelas pessoas. Primeiro, você precisa saber sobre o que aconteceu na vida real para você não ser enganado pela ficção, né? Porque aquilo é ficção, a The Crown é ficção. Não sei se eu tô trazendo um spoiler para as pessoas dizendo que é ficção. É ficção. Claramente, este amigo estava levando The Crown como realidade, como documentário, né? Pelo amor de Deus, gente, vai se informar pela vida, né? Pontos pra gente pensar aqui sobre spoiler. O primeiro deles é que eu acho que há narrativas em que o spoiler é realmente uma sacanagem. E isso no sentido de que boa parte da graça daquela obra consiste naquele acontecimento, naquela reviravolta. Isso. Vou citar exemplos aqui. Para mim, os dois exemplos mais clássicos desse tipo de situação, em que um spoiler realmente acaba estragando a sua primeira leitura da obra, é romance policial e... Exatamente. Livros, porque é aquilo, geralmente é uma obra quem que matou quem? Aí você vai lá e conta quem matou. Você quer descobrir aí você é um cuzão. Fez algo, tem um mistério ali acontecendo. Bem aquele tipo de obra, fala-se até em gênero pra isso, né? Que é o tal do whodunit. Então, exatamente. Você tá pensando ao longo do livro... Quem fez? Aí você vai lá e conta. Quem fez isso, quem fez aquilo. E convenhamos, não deve ser tão divertido assim abrir um livro da Agatha Christie já sabendo quem matou quem ali. Porque geralmente a gente lê essas obras pra ficar nesse suspense. Pra não descobrir, no meu caso. Eu nunca descobri um. A Agatha Christie sempre me dá um pelé. Eu nem assisto a resenhas aqui no YouTube. Nem eu também não. Livro, porque eu também não. Correr o risco de a pessoa ali inadvertidamente acabar dando um spoiler, acabar entregando alguma peça que pode levar com que eu já fique com alguma suspeita. E aí a gente chega no segundo ponto, que é, eu tenho pra mim que se você tá assistindo a uma resenha de alguém sobre um livro, você está assumindo o risco. É assim que eu penso. Concordo. Eu perguntei de vocês, concordo plenamente. Muita gente parece ter essa consciência também. O que não por isso que raramente eu assisto resenhas de livro que eu não li. A uma resenha, mas você tá assumindo risco. Pra mim, se você isso. é essa pessoa que... Você não sabe se a pessoa vai te contar o livro inteiro. E tem gente que é doida, né? É um tipo de vídeo ao qual você assiste. Porque pode ser que pra você, revelar uma parte sobre enredo, seja algo gravíssimo. Mas pra pessoa que gravou o vídeo, aquilo tava tudo bem. E eu costumo ser bastante seletiva com as resenhas às quais eu assisto, porque tem livros sobre os quais eu realmente não quero saber nada. Eu leio a sinopse e eu penso... Eu raramente quero saber coisas dos livros que eu leio. Às vezes eu leio a sinopse, mas muito raro. Por aqui mesmo. Muito raro. Eu estar assistindo a vídeos, a resenhas de outras pessoas aqui no YouTube. E aí, quando eu tava lá lendo o livro, eu pensava, putz, talvez eu quisesse ter descobrido isso aqui por conta própria, ou tá assistindo a resenha de alguém que tá falando sobre um livro que eu já li e pensar, putz, essa pessoa não precisava ter falado sobre isso pra alguém se interessar por esse livro, isso aqui podia ficar de fora, sabe? E aí eu já aproveito aqui porque na caixinha do Instagram teve uma comoção de gente falando, como assim, você vai mudar alguma coisa nas resenhas, você vai começar a dar um monte de spoiler? Não, gente, não vou, as coisas permanecerão as mesmas aqui, eu sei que... O povo já desesperou já, meu Deus. Eu não falo muito sobre enredo, eu procuro focar nos aspectos da obra e vai continuar assim, tá? Não se preocupem. Mas eu acho importante colocar isso aqui pra vocês refletirem antes de assistir a algum conteúdo, porque eu particularmente acho meio nada a ver você transferir a responsabilidade pra outra pessoa, sabe? No sentido de você tá ali, você decidiu assistir ao vídeo, a noção de gravidade, da revelação de algo da história pode ser diferente pra você e pra pessoa que tá fazendo o vídeo, então às vezes nem foi maldade dela, nem foi a intenção, sabe? Spoiler, mas às vezes aconteceu
E É isso. eu acho bem estranho ver a galera xingando. Eu também acho. Às vezes o spoiler que não é pra mim pode ser spoiler pra reações você, mas... desproporcionais. E aí, acho que a gente chega no cerne deste vídeo, que é... Eu acho que a gente tem que redimensionar a importância de um spoiler. Eu falei até sobre isso com muita gente que mandou DM pra mim no Instagram sobre esse assunto, que é, eu nunca esqueço de um comentário, como eu queria achar esse comentário. Eu achava que estava na minha resenha de Ana Karenina, mas aparentemente não. Enfim, eu lembro muito de uma pessoa ter deixado um comentário aqui no canal, dizendo que tinha levado o grande spoiler de Ana Karenina. Aliás, se você não levou esse spoiler ainda, pelo amor de Deus, você deve viver embaixo de uma pedra, porque aqui de bate pronto eu já consegui pensar em 5 lugares onde tem esse spoiler facinho. Mas, pois bem, essa pessoa comentou que levou o grande spoiler de Ana Karenina e que, por isso, desanimou de ler o livro. E eu lembro de ter ficado tão indignada com esse comentário, porque eu fiquei, meu Deus, gente do céu, imagina deixar de ler Ana Karenina por conta disso. Imagina pensar que este livro, que já foi escrito há tanto tempo, que sobreviveu ao teste mais rigoroso de todos, que é o teste do tempo, livro que é idolatrado. Sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas leem os livros agora para resolução da história. Quando eu acho que você tem que ler um livro pela história em si. Ana Karenina é um ótimo exemplo. Eu vou voltar, talvez a Paloma faça esse mesmo ponto, eu não sei. Mas você não lê Ana Karenina porque ela morre. Você lê para entender como ela chega naquilo. E são 500 páginas para ela chegar naquilo. Ela não acorda um dia e decide tudo aquilo. Ela passa por um monte de coisa que é construída, uma por uma, nas mãos de um autor incrivelmente habilidoso. E é aquilo que você vai ler. É esse o caminho que você passa junto com ela. Sabe? Essa é a experiência que a gente vai ter. Então, assim, você não pode... Um livro não é só o ápice da história. Um livro é a história. É tudo o que acontece até chegar naquele ápice, né? É tudo que é construído ali. E eu acho que as pessoas leem um livro hoje só esperando aquele spoiler. E aí, se não tem um spoiler, elas ficam malucas. É o famoso... Eu lembro de várias pessoas já falando o livro que não acontece nada, sabe? Os livros que são baseados em personagens. Um que eu consigo pensar agora, que foi recente, que eu li, recente ano passado, é o As Mães, da Brit... Como é o nome dela? Brit Bennett. As Mães, da Brit Bennett. É um livro que não acontece nada. Não tem nenhum acontecimento insano, não tem um spoiler, não tem nada imprevisível. É análise de uma cidade, de uma menina pobre, negra. E você vai ver mais ou menos alguns acontecimentos na vida dessa menina, de algumas meninas, de algumas mães, enfim. Nada acontece. Mas é um estudo de personagem. Você vai estudar a vida de algumas pessoas, ou de uma pessoa, ou você vai entender como certos acontecimentos afetam as pessoas de maneiras diferentes. Então, assim, você não pode ler um livro esperando grandes acontecimentos. A vida não é assim. A vida não tem grandes acontecimentos sempre. Então, você descobrir... E aí eu vou dar esse spoiler aqui, desculpa. Mas você descobrir que a Ana Karenina morre... E isso te tirar a vontade de ler um dos maiores livros da história, de um dos maiores autores russos de todos os tempos, porque você já sabe o que acontece com ela? Cara, que absurdo, sabe? Você vai perder a construção de uma das personagens mais trágicas de todos os tempos. Tudo porque você perdeu a emoção do ápice. Eu não sei, eu acho besta. Enfim, vamos voltar pra Paloma, que talvez ela vai fazer esse ponto também. Eu baguncei tudo. Por diversos autores que inspirou tanta coisa, teria como ponto central o êxtase da sua experiência de leitura esse spoiler. Porque, gente, a verdade é que é uma coisa tão pequena quando você compara com o resto da obra. É isso. É isso que me irrita. É isso. Ver o modo como muita gente lida com spoiler hoje em dia, porque parece que é aquilo, a obra é reduzida àquele momento e acabou. Se você sabe daquilo, sua experiência de leitura vai ser um lixo. Então você acaba diminuindo muito o livro. Romance super bem arquitetado, bem construído. Veja só,
Crime e Castigo. Crime e Castigo é um bom exemplo disso. Você sabe, eu sei a vida inteira que Crime e Castigo, e a gente sabe porque tá no título, envolve um crime. Vai ter um crime em algum momento. Eu achava que o crime ia acontecer na metade do livro, porque aí ele ia cometer o crime, e aí depois a gente ia ver o castigo no resto. O crime acontece nas primeiras 100 páginas. O crime não é o ápice do livro. Não é essa a ideia. Então você precisa ler para entender o que o autor quis fazer, o que ele quis construir com o livro. Então não dá, eu já sabia que ia ter um crime, eu já sabia que ele ia ser castigado. Mas se eu tô esperando, se eu acho que eu já entendi o livro todo só porque eu já sei o que vai acontecer, no ápice, assim, no grande esquema das coisas, eu ia perder uma puta leitura insana. Porque eu já sei que vai ter um crime, eu já sei que vai ter um castigo. Isso o Dostoiévski já te deu, meu bem. Tomei esse spoiler aqui, então não vale mais a pena a leitura. Gente, como assim? E eu acho que a gente tem que focar mais no como as coisas acontecem, na construção ali do acontecimento. É isso. No acontecimento em si. E eu não costumo esquecer de spoiler. Eu sei que tem muita gente aí, até falaram sobre isso na caixinha, que vê o vídeo, aí tá cheio de spoiler, mas depois esquece. Eu não costumo esquecer. Mas em Ana Karenina, quando eu fui ler pela primeira vez, eu, sei lá, apaguei isso da minha memória. Não sei o que aconteceu e eu sei que eu tinha levado esse spoiler antes, porque eu já tinha assistido a Gilmore Girls e já tinha lido também A Insustentável Leveza do Ser. Que é um grande spoiler. Também, eu também. Mas, enfim. Eu tomei o spoiler de Ana Karenina pelo Milan Kundera também. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Milan Kundera e vou reclamar? Eu vou xingar o Milan Kundera? Vou falar assim, você não deveria ter me dado esse spoiler? Não tá, né? Ter isso da memória, e quando chegou o momento, sei lá, a situação toda é tão bem construída que eu juro que não consegui ficar surpresa, porque aquilo fez muito sentido no contexto da obra. Eu acho que muita gente deixou de olhar pro spoiler, pro acontecimento, né, pra essa reviravolta, como o que ela, fora romance policial, thriller, etc., costuma ser, que é um fato, um acontecimento entre os vários que eu suponho que aconteçam em um bom enredo. Ainda usando o exemplo de Ana Karenina, saber do spoiler vai ter um impacto, afetar em alguma medida a sua experiência de leitura? Sim, vai. Mas até pelas minhas experiências assim, de ler obras já sabendo de spoiler, eu acho que muitas vezes nem dá para dizer que a experiência foi pior. Acho que foi só diferente. E claro que muitas vezes a gente pode até se questionar, nossa, mas será que esse autor pensou nessa obra aqui, pensando justamente nessa trajetória pra gente fazer esse caminho e aí chegar aqui, ficar surpreso, e aí no fim a gente não teve essa surpresa? Eu até recebi uma mensagem engraçada do Daniel, beijo, Dani, falando que ele levou o spoiler de Ana Karenina e aí que às vezes na calada da noite ele fica pensando em como teria sido a experiência dele sem ter tomado o spoiler. Mas eu gosto de focar nisso, sabe? Eu acho que a experiência não necessariamente é pior, mas sim diferente. Já que eu mencionei essa... Mas é que eu acho que a experiência que a gente tem que ter com a Ana Karenina não é o resultado, não é o final do livro, é a vida dela. Não o final. É a construção da vida dela que é incrivelmente trágica. E assim, a gente já sabe o final da vida de todo mundo. Se você parar pra pensar. Vai acabar igual pra todo mundo. Então é um spoiler mesmo? Eu não sei. Mas assim, meio exagerado, eu acho. Vibe de tentar ver o lado positivo de algo que supostamente é negativo. Um outro aspecto que eu acho que muita gente não percebe em relação ao spoiler é que muitas vezes, ao levar o spoiler, você consegue aproveitar a obra melhor, no sentido de que você já sabe que aquilo vai acontecer, e aí, numa narrativa bem feita, num livro bem escrito, bem amarrado, você consegue ver direitinho os movimentos que vão acontecendo para levar aquilo que você sabe que vai acontecer. E às vezes eu acho que realmente, dependendo, fica até mais prazeroso. Você acaba prestando atenção em detalhes que provavelmente te passariam despercebidos se você não soubesse do spoiler em questão. Inclusive, eu até gosto de reler romances policiais.
os livros do Conan Doyle, por exemplo, as histórias de Sherlock Holmes. Nossa, eu já li e reli várias vezes, já sabendo do que ia acontecer em cada uma delas. Sim, mas eu acho que é justamente isso. Da primeira vez que eu li, eu tive a surpresa, e aí das outras vezes eu pude apreciar o movimento, sabe? As pistas que vão aparecendo, e juro que é praticamente, ou se não tão quanto, ou até mais prazeroso, dependendo do livro, ter a experiência já sabendo da grande revelação do que não sabendo dela. Bom, acabei falando bastante sobre o tema para variar, mas acho que resumo. Uma tolerância maior em relação a spoilers e menos escândalo por aí. Acho que são coisas... Menos drama. Menos drama pra todo mundo. No momento Paloma Cicerone, eu acho que tem muita gente aí fresca demais com relação a spoiler. Fazendo tempestade em copo d'água, em relação a obras que já estão aí no... E, gente, também, livros de 500 anos, 300 anos, 200 anos, reclamar de spoiler. Não é difícil Pelo amor de Deus, né? Quem não soubesse, eu não sabia, inclusive, falo até sobre isso na resenha que tem aqui no canal. Mas depois que eu li o livro, eu fiquei, meu Deus, isso aqui tá em todo lugar. Então, realmente, se eu tivesse levado spoiler aí... O que fazer, né? Tá em todo lugar. E pra mim o jogo levou spoiler, tenta olhar pelo lado positivo e ainda assim aproveitar a leitura, porque grandes livros definitivamente não sucumbem diante de um spoiler. Às vezes, inclusive, diria, crescem diante deles. E vocês, o que vocês pensam do assunto? Vocês já levaram algum spoiler? Se vocês ficaram, meu Deus do céu, histéricos, que postura você costuma assumir em relação a spoiler? Deixa aqui nos comentários. Mas, por favor, se possível, sem deixar spoilers aqui pros coleguinhas, porque, como eu disse, sou da postura de que se o spoiler acontecer, tudo bem, mas se puder evitar, melhor, não é? Me digam também se vocês gostaram desse tipo de vídeo e... Concordo, muito bem. Gostei muito desse vídeo da Paloma. E ela tá... A gente concorda, então era o que eu esperava mesmo que acontecesse, assim. Não reclamo se eu tomo, mas tento não dar pra todo mundo e não tento não dar spoiler pra todo mundo, e se eu puder também não receber o tempo inteiro, eu prefiro. Mas assim, não choro, né, de saber que livros clássicos, coisas que aconteceram em livros clássicos, né, livros que tem, como eu disse, 300, 500, 200 anos. Enfim, como vocês lidam com spoilers? Eu gostaria de saber. Esse da Ana Karenina, pra mim, sempre foi muito clássico, né? Muita gente reclama de saber já o que vai acontecer, mas é um dos livros mais discutidos em vários lugares. Tem, sei lá, 3, 4, 5 adaptações pro cinema, teatro, escambau. Enfim, contem-me o que vocês acharam desse estilo de vídeo. Não sei se eu faço mais ou não, mas eu queria ter essa conversa. E como a Paloma lançou esse vídeo, eu acho que, né, vou aproveitar. E também aproveito e já respondo ao ótimo vídeo dela. E vamos falar de spoilers. Acho que a gente tem que ter uma conversa mais franca e menos afrescalhada sobre spoilers. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.